Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Matheus Alamar, do podcast Pode Falar. Cara, você que está chegando aqui agora, já acompanha aqui o Papeando a Palavra. Vou te fazer um pedido. Assista, assista o podcast Pode Falar. Cara, é muito maneiro. Rapaziada, é gente boa. Os assuntos super edificantes. Cara, e engraçado demais. Tu vai se amarrar, tu vai morrer de rir. É muito bom mesmo. Pode confiar. E eu tô falando isso para vocês não só porque estou gravando hoje com o Matheus, mas é porque eu comecei a assistir quando eu vi o trabalho dele na internet. Mais para frente a gente vai voltar nesse assunto, mas para você que está chegando aqui, é a primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo prazer de estar aqui nos ouvindo, gastando o seu tempo, né, aproveitando o seu tempo para poder ouvir das coisas do reino, mas de uma forma um pouco louca. Talvez você fique um pouco, nossa, mas esses dois jovens não estão falando de uma forma culta, eles vão usar uma hora ou outra uma gíria, um jeito de falar. Vamos sim, né? É assim que a gente fala, é assim que a gente se comunica, e Deus tem nos usado dessa forma, então pode ficar tranquilo. Não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal, curta, comenta, compartilha, espalhe essa mensagem para geral, seus amigos da faculdade, escola, igreja, trabalho, vizinho, todo mundo. Vamos ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas para a honra e glória somente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Valeu, galera. Meu amigo É. Matheus, se apresenta para a galera aí. Fala, rapaziada. Para quem não me conhece, sou o Matheus Alamar, tenho 21 anos, sou de Indaiatuba, interior de São Paulo. Hoje eu sou líder do Ministério JNI, né, de Indaiatuba, que é o Ministério de Jovens da Igreja do Nazareno. Faz um ano e pouquinho que assumi a liderança e estamos aí. Gosto de trocar ideia, gosto de bater papo. Tenho o podcast também, o Pode Falar. Fora as outras coisas que eu faço no Instagram também, Reels, Papo do Alto, e tem várias paradas, você entra lá, você vai ver um monte de coisa, mas é isso, esse é um pouquinho do que eu faço hoje, assim. Amém, meu amigo. E olha, galera, conteúdo muito maneiro. E quem me conhece, Matheus, sabe que eu sou um cara muito chato em consumir conteúdo na internet. Eu não tenho muito aquela coisa assim de, vou falar pro cara que o conteúdo é bom só porque vai estar Uhum. trocando a Só pra puxar ideia. saco, né? Não, se for ruim, fala, pô, cara, o negócio não é legal não, é meio zoado e tal. Mas claro, é Uhum. opinião, né? Não é nada para diminuir ninguém e tudo mais. Mas realmente, cara, que Deus continue te abençoando poderosamente. O conteúdo é muito top, entendeu? A parada é muito maneira e é de uma pegada que eu me amarro, pegada leve, descontraída pra caramba e com a seriedade que o evangelho pede que seja pregado, né? De uma forma de uma geração que está aí que tem todas as ferramentas para poder fazer diferente. E acredito que com certeza alguns vão se colocar verdadeiramente na mão de Deus para poder fazer essa diferença nesse mundo tão conturbado que a gente vive. E espero que nós dois estejamos nessa galera louca aí que vai tocar o terror e incendiar o Brasil pregando a palavra de Deus. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre gosto de, no começo do bate-papo com a rapaziada, perguntar como é que foi a experiência de conversão. Compartilha com a gente aí, como é que você entendeu a mensagem do evangelho e começou a viver para ele. Mano, minha conversão foi um pouco diferente. Eu nasci na igreja, praticamente, meu pai é pastor desde que eu nasci, e sempre tive dentro da igreja e sempre participando de tudo, tá ligado? E eu peguei um carinho muito grande pela igreja. As pessoas da igreja, o local em si, eu tinha um carinho enorme. Só que a motivação que eu servia a igreja não era a motivação correta, era simplesmente por carinho, por estar ali, consideração, tal. E chegou numa fase da minha adolescência,
eu tive algumas experiências em retiro, assim, mas não passou de emoções, cultos emocionais, que você chora pra caramba, acha que tá arrependido, e agora é vida nova, tudo novo, e beleza, só que ia para esses retiros, voltava e continuava fazendo coisas erradas. Eu aprontei muito, mano. Inclusive, se meu pai assistir esse podcast, ele vai descobrir muita coisa que eu fiz que ele ainda não sabe. Mas, mano, questão de ir em festa, de me embriagar, tinha um problema muito grande com mulher também. E vivi essa vida, mano. Era todo dia, sem parada. Comecei a trabalhar muito cedo, tinha o meu dinheiro e conseguia minhas coisas, ia para onde eu queria, fazia o que eu queria, tinha como fazer as coisas, locomoção e tal. E meu pai nunca foi aquele cara chatão, sabe? Que fica em cima, tipo, não vai, não vai, não vai, vai ficar trancado. Não, ele deixou eu ter minhas experiências lá fora. Aí, mano, o que aconteceu? Eu tava vivendo essa vida dupla, mano. Porque ao mesmo tempo que eu tava lá fora, curtindo e fazendo tudo que eu tinha que fazer, eu tinha aquele carinho pela igreja e sempre ajudava no ministério. Então eu tava lá servindo, fazendo, ajudando, participava de todos os cultos, saía do culto, ia pra bagunça, tá ligado? E na minha cabeça aquilo tava de boa, mano, tava tranquilo. E na nossa igreja sempre teve uma necessidade com os jovens de organização, tá ligado? Organizar o ministério, essas coisas. Uhum. E eu peguei isso pra mim, mano. Eu falei, vou ajudar nisso. Eu tinha uma liberdade com os líderes, falei, pô, quero ajudar nisso, posso fazer, vou fazer. Ninguém sabia, assim, dessa vida dupla que eu vivia. Alguns sabiam, outros não. Indaiatuba é pequeno, então alguns lá de fora sabiam. E comecei a organizar, comecei a ajudar na organização do ministério e tal, aprontando ainda. E chegou um momento que precisava de um líder para o ministério. E, mano, como eu tava por dentro de tudo, fazia tudo, ajudava a organizar tudo, não pensaram duas vezes. Falaram assim, pô, quer ser líder? Aí eu falei, tá bom, beleza. E vivendo tudo errado, mano. E chegou um momento, mano, que foi a grande mudança da minha vida, assim, que foi quando eu entendi que o líder não é um fazedor de coisas. O líder, ele cuida de pessoas, tá ligado? Só que eu precisei passar por um processo. O processo foi o seguinte, mano. O ano que eu ia assumir como líder, eu tinha deixado tudo prontinho, mano. Manual, agenda, convidado, tava tudo pronto, mano. Era só começar. Pandemia. No mesmo ano, pandemia. E, tipo assim, quando eu comecei, eu tinha cumprido o primeiro mês da agenda. Os 2 primeiros meses da agenda. E, mano, o resultado tinha sido lindo, velho. Um monte de gente, a galera curtiu, o culto tinha sido bênção e tal. Eu falei, mano, agora vai, tava empolgado. Aí entrou a pandemia, parou tudo. Nessa que parou tudo, mano, eu meio que larguei todo o plano que eu tinha, fazia só culto online, tipo, não tinha mais nenhuma programação diferente, era só culto online, ia só aos sábados e continuei vivendo a minha vida pecaminosa. Era um pé na igreja, um pé no rolê, um pé com menina, tal, e aprontava. E aí chegou um momento na pandemia que eu me aproximei de 2 pessoas na igreja e se tornaram muito amigos meus, tipo, próximos mesmo. Frequentavam minha casa, estavam junto comigo e eles sabiam da minha vida. Eu abria minha vida para eles, minha vida do lado do mundo, sabe? Uhum. E eles se incomodavam com aquilo e só que nunca me alertaram, assim, tipo, me exortaram, sabe? Aí um dia eu tava em casa, tranquilo, e conversando com um terceiro amigo, e esse terceiro amigo falou, toma cuidado com esses 2 amigos que eles estão falando de você. Eu falei, oxi, o que eles estão falando? Aí estavam falando as verdades, que era verdade. Eu decidi me afastar deles por conta disso. Nessa que eu me afastei, um deles me chamou e falou assim, mano, o que aconteceu que você se afastou? Eu falei, vocês foram duas caras, vocês falaram mal nas minhas costas, tal, não sei o quê. Aí um deles pegou e mandou um texto gigantesco para mim. E nesse texto falando todas as verdades que eu precisava ouvir. Tipo, falando tudo. Uhum. E foi nesse texto que eu olhei e me arrependi, mano. Que veio o verdadeiro arrependimento. Porque eu era conhecedor da palavra, eu estudava, eu lia,
eu preparava a mensagem, mas eu não vivia. Eu só era um conhecedor. Sabia que existia, que eu tinha que me arrepender, sabia, mas de fato não era algo genuíno. Quando eu recebi esse texto, foi quando tipo, eu fui tomado por tristeza santa assim e profunda da parte de Deus e me arrependi ali naquele momento e falei assim, não, agora é tudo novo e as coisas velhas se passaram, agora é vida nova. E o ministério recebeu isso também como bênção. Acho que foi uma reação, sabe? O que estava acontecendo comigo aconteceu no ministério também. No Uhum. ano que eu acertei tudo com todo mundo, porque por conta dessa vida que eu vivi, eu tinha muito problema de relacionamento na igreja. Então eu sentei e acertei com todo mundo. Hoje o pessoal respeita, o pessoal honra, o pessoal tem carinho, cuidado comigo, respeito de líder mesmo. E só que foi só quando eu sentei com todo mundo e consertei o que eu tinha que consertar, que aí veio o boom do ministério, que as coisas começaram a acontecer. Culto com 150 jovens. Todos os nossos últimos cultos agora não teve tipo, 150 jovens, 140 jovens, 130 jovens. E chegando voluntário, a gente tem hoje uma equipe de quase 70 voluntários. E foi isso, mano. Foi dessa forma que eu me converti de fato. Que eu falei que eu me arrependi. Eu falei, agora eu vou viver para Cristo. E aí foi só crescimento, me alimentando cada vez mais da palavra, buscando cada vez mais, entendendo cada vez mais o mundo que a gente está. Uma coisa que você falou antes da gente começar a conversar, achei muito interessante, de estar inserido nas coisas do mundo, saber o que está acontecendo. O pastor Carlito Paes, ele fala, né, que o desafio da pregação é transmitir verdades eternas que nunca mudam em um mundo que está em constante mudança. Então, é isso que eu tenho feito hoje. E foi essa é a minha experiência de conversão. Foi através de um texto me exortando, falando todas as verdades que eu precisava ouvir com dureza. Foi duro ler aquilo, foi triste ler aquilo, mas que eu, de fato, me converti e tive o verdadeiro arrependimento. Cara, o que eu acho interessante nisso que você falou, né, um ponto que me chamou a atenção, né, que eu posso destacar aqui agora, é a sinceridade das palavras dessa pessoa que te mandou o textão, né? De certa forma, ela não esquentou muito a cabeça com o que você ia achar, mas sim com o que ela tinha que dizer. E eu acho que isso é muito importante, principalmente nesse tempo que nós vivemos, né, que a galera chama aí pelas redes sociais desse tempo de mimimi, muito, ah, não, disse me disse, o politicamente correto e tudo Sim. mais, porque é extremamente necessário, né? Então, essa pessoa, ela teve uma atitude, sim, de um verdadeiro amigo. Porque o verdadeiro amigo é aquele cara que a gente está errado, ele fala, ó, você está errado nisso aqui, e vai apontando. Não, cara, ele pesou na minha de uma forma. Esse texto, eu fiquei digerindo ele ainda até acontecer isso. Que eu Uhum. recebi ele, no começo eu falei, agora você vai ver, então. A primeira reação foi essa. Aí eu olhei ele de novo, aí eu, tipo, mano, eu tô errado, eu preciso mudar, eu preciso me arrepender. Foi um texto duro de ler, porque falava coisas que a gente não gosta de ouvir. Ele falava de consequências que eu ia ter, que o ministério ia ter, que pessoas iam ter através das minhas atitudes. E é triste você falar assim, caramba, mano, eu sou responsável por vidas. E naquele É. texto falava isso. E eu, naquele momento, eu peguei e, cara, foi libertador, assim, sabe? Eu entendi que aquele texto foi enviado por Deus, tá ligado? Sim, pô, imagino, cara. E é importante, porque eu posso pegar até um exemplo bíblico, né, e fazer um paralelo com essa tua experiência. O exemplo de Jonas. Jonas estava num barco, indo para a direção errada, indo para um lugar que ele não tinha que ir. E não só ele ia sofrer as consequências, mas todo mundo que estava dentro do barco sofreria as consequências Exato. também. Até que os caras falaram, não, vou te jogar para fora e ó, e vai embora. Tu tem que seguir o propósito que Deus tem para sua vida, tá? É claro que na tua situação ninguém te jogou para fora do barco, né? Tu já foi uma situação diferente, É, mas na prática, quando a gente vive uma vida dupla, quando nós vivemos algo que não é para viver, não tem, como é que eu posso dizer, consequência somente só na nossa vida.
tem consequência na vida das pessoas que estão à nossa volta, né? Seja família, Exato. né? Sei lá, relacionamento, igreja, relacionamentos de um geral, amizades. Então são coisas que a gente precisa sempre ter esse cuidado, né? Fazer esse filtro, querendo ou não, é inevitável. Assumir uma responsabilidade de ministério e tudo mais, aumenta a responsabilidade. Isso é uma consequência. Tem gente que quer fugir da responsabilidade, mas quer o ministério. Impossível. São duas coisas que não vão bater. E eu É falo verdade. isso porque eu já quis isso na minha vida. Ministério e não querer a responsabilidade. E assim, não bate, né? É um casamento que não tem É, como. E as consequências, né, vêm para todo mundo, né, como nós já pontuamos. E são coisas bem complicadas, mas graças a Deus que com o passar do tempo ele veio colocando na minha vida pessoas certas para poder me ajudar a meio que baixar a bola e ficar mais tranquilo, colocando situações para eu poder aprender, né, que eu realmente estava errado em algumas coisas. Então, se não fosse Deus, né, cara, a gente não seria nada. Nossa vida verdade. estaria à deriva, nada do que nós temos hoje iria acontecer e só temos que dar graças a Ele, porque é um pai, né? Mas um pai que repreende o filho que ama. Então, e tem a galera que não quer ser repreendido pelo Senhor, né? Não, Deus é só aquele cara bonzão, paz e amor, né? Como tratam Jesus Cristo meio hippie, né? Aquela coisa só É, tocando violão com a mãozinha assim para frente, dois dedinhos levantados. Então eu tô, infelizmente. eu tô trazendo uma série de mensagens agora na igreja sobre repreensão, sobre disciplina. Uhum, Tô indo para a segunda, sábado vai ser a segunda mensagem da série, uhum. e em cima do capítulo 5 de 1 Coríntios, que Paulo tá repreendendo aquele jovem que tá cometendo incesto, sabe? Ah, sim. E aí nos dois últimos versículos ele fala, porque ainda tá no meio de vós, porque e sobre a igreja exortar, sobre a igreja disciplinar, sobre a igreja falar o que está errado, não aceitar o pecado. Eu acredito que por muito tempo a igreja errou muito nisso, com medo de perder pessoas. Mas esse não tem que ser nosso medo, não, mano. Tem que corrigir em amor. A verdade dói, É, né? assim como doeu para mim, me machucou. Eu tive que passar por um processo de, de arrependimento, de acha que é tudo muito simples. Então, estou trazendo uma mensagem em cima disso agora, porque quando você tem um ministério de jovens com muita gente, mano, a tendência do povo achar que aí naquela igreja tudo pode, porque o líder não consegue ver o que cada um faz na sua vida alheia, é muito fácil, mano. Tipo assim, cola lá na minha igreja porque lá pode, você pode ir no culto e daqui a pouco tá fazendo outra coisa porque o líder não vai pegar no pé, sabe? Porque tem bastante jovem. Como é que eu controlo a vida de 150 jovens? Tem como. Mas é muito fácil cair nessa tendência, uma igreja grande. A igreja menor, eu acho mais fácil de lidar, mas também pode ter o mesmo problema. Da pessoa achar que ali que a igreja é um lugar, lá fora é outro, o que eu faço na igreja, beleza, e o que eu faço lá fora a igreja não tem nada a ver com isso. É uma vida dupla, né? Então, é, então a igreja tem que assumir esse papel de ter esse exercício da disciplina. Tem que Sim. ter. E isso falta muito, né, cara? Verdade seja dita que, como você mesmo pontuou, né? As pessoas parecem que têm medo da questão da disciplina. E para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, a disciplina ela é bíblica, né? Se Sim, você conhece a Bíblia, sabe que a disciplina está ali, bonitinho, direitinho. Paulo, quando fala, escrevendo a igreja de Corinto, falando em relação a esse rapaz, ele não pede, coloca no banco, mas ele trata a ideia de exclusão, tirar da comunhão, e é. logo mais na frente, nós se não falha a memória, na segunda carta, dá uma ideia 2 de Coríntios capítulo 2. Aí ele fala para agora amar esse jovem. exatamente. Então, assim.
Isso é real, né? E você que não acha que não é, tá errado, porque isso é real. A Bíblia trata disso e a Trata, gente trata. precisa trabalhar aqui com a verdade não nossa, mas a verdade das Escrituras. E parece que tem muito isso mesmo, Matheus, aquele medo de, ah, não, fulano de tal, eu não vou apertar porque ele é filho do cara B. E o cara B tem o dízimo mais alto da igreja. E eu não quero perder a maior renda, É, a maior entrada de dinheiro na igreja por conta de um adolescente que está fazendo besteira. Complicado, né? eu gosto muito de usar aquela passagem do jovem rico, quando encontra Jesus. Ele pede Jesus que faltava para ele, e Jesus fala a verdade. E como sempre fala, a verdade dói. O jovem se entristeceu com a verdade, virou as costas e saiu andando. E Jesus simplesmente deixa. Vai. Só que quando é com a gente fala a verdade entristece, e o jovem vira as costas e sai andando. A gente vai atrás e tenta contornar aquela história, faz vista grossa, passa um pano, e para não perder aquele jovem, para não perder aquela pessoa, quando na verdade a pessoa nunca teve. É verdade, é muito complicado, cara. A gente vive um tempo bem esquisito em relação a isso, que as pessoas elas parecem que são de cristais, né? Você falou alguma coisa um pouquinho mais duro, a pessoa já não quer mais saber, você é a pior pessoa do mundo e tudo mais. Eu mesmo agora, domingo, né? A gente está gravando aqui, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a gente está gravando numa sexta-feira, e no domingo eu estou com a responsabilidade de levar a mensagem lá na igreja, no culto à noite. E o tema está aqui, o sermão já está todo elaborado, só ajeitando um ponto ou outro e orando bastante para somente Deus falar ali na hora, né? O tema da mensagem que Deus deu foi: você não foi chamado para ganhar, mas sim para perder. Quem quer perder? Cara, eu preguei a mesma coisa esse tempo Hum. atrás, ó. Preguei, na verdade eu gosto de fazer livro por livro lá, né? Uhum, Sobre o ministro do Senhor, que ele já é um escravo sentenciado à morte, sim. e ele é um espetáculo diante do mundo, mas no espetáculo numa arena pronto para morrer. E sobre renúncia, tá ligado? Sobre Uhum. deixar, segurar as coisas com mão leve, e se precisar, em nome de Cristo, deixar, soltar, e se precisar também morrer por Cristo. É o que a gente precisa viver, né, cara? E assim, o texto que eu tô baseando essa mensagem é lá de Apocalipse 3, do 14 ao 20, o 14 ao 22, na igreja de Laodiceia. E o do porquê a pessoa não foi chamada para ganhar, mas sim para perder. Que naquele contexto a igreja de Laodiceia é completamente autossuficiente. Né? É uma igreja que tinha tudo, uma igreja que tinha dinheiro. E o testemunho que Jesus Cristo dá da igreja ali é meio aterrorizante, né? Olha, vocês falam que tem dinheiro, que tem isso, que tem aquilo, mal sabem que são miseráveis, pobres, cegos e estão nus. Aí depois ele vem, ó, compra ouro de mim, compra a veste branca que eu tenho para vender para vocês, o colírio para que vocês voltem a enxergar e tudo mais. Aí depois, quando chega ali naquela parte clássica, eis que estou à porta e bato. Quando eu li esse texto a primeira vez, foi quando eu me converti, que foi o texto que marcou a minha conversão. Que o pastor, na onde eu estava, que eu fui na Assembleia de Deus, né, que eu acho que todo mundo, ou grande parte, já passou pela bleia, né, e a bleia não sai um pouco da gente, a bleia sempre tem. Hoje, como nazareno, eu tenho um pouquinho da bleia lá no coração, ainda bem pouquinho, mas tem alguma coisa. Dá uns glória no culto. De vez em quando, mas bem quietinho no meu canto e tal. Sou muito tímido, eu sou mais batistão do que a Assembleia de Deus. Entendeu? Eu também. E assim, aquela ideia de que eu estou à porta, Cristo falando, né? E bato, o interessante é que ali eu estou à porta, mas do lado de fora. Uma igreja que achava que era igreja, mas o Cristo não estava dentro daquela igreja. O Cristo não reinava naquela igreja. Quem reinava era o ego
dos seus membros, a autossuficiência da cidade de Laodiceia que inflama o ego da igreja de Laodiceia também. E eu fiquei assim, eu falei, caramba, para ele entrar, eu preciso perder. E perder o quê? O ego, o autocontrole, o autogoverno para ganhar a comunhão com ele e poder ceiar com ele e ele ceiar comigo. Quando eu tive essa compreensão a primeira vez desse texto, para mim, foi uma das piores sensações que eu tive na minha vida, porque eu entendi na prática o que Paulo afirma quando ele escreve lá: pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu fiquei assim, eu falei, rapaz, deu ruim. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. E nós, seres humanos, temos a tendência a querer ter tudo ali no controle das nossas mãos, né? Não, senhor, essa área aqui pode deixar que eu cuido, essa daí você cuida, né? Aquela coisa é meio que Sim. adorar a Deus por tabela, né? Cara, e você fala isso pra mim hoje, mano, tá sendo até um alívio, assim, porque, por exemplo, hoje aconteceu uma situação muito chata na minha vida, fiquei bolado, 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 e aí você fala assim, nossa, mano, tem que passar por isso, velho, tem que passar por essa chateação, por essa tristeza, mano. Aí, tipo, todas as coisas, Deus age em todas as coisas, até nas coisas ruins, até nas coisas que nos deixam tristes, mas é pro bem daqueles que o amam. Aí você fala isso, tipo assim, mano, não sou eu que vivo, não é porque eu tô triste, não é porque eu tô bolado, mas é porque tem um propósito nisso tudo e tá na mão de Deus, tá ligado? É Cristo que vai guiar, Cristo que vai. E às vezes são essas situações que a gente não tem controle, né? Não tem É, o que você fazer, mano. Tipo, é isso, tá ligado? Você tem que aceitar. Aí você fala assim, mano, tá na mão de Deus. É Cristo que vive, é Cristo que vai coordenar toda essa parada aqui. eu já passei por situações na minha vida, depois que eu entrei para a igreja, e para a galera que nos assiste e nos ouve aí, a ideia, venha para a igreja e pare de sofrer, não acredita nisso não, que isso é uma mentira, tá ligado? Isso é mó caô do caramba, isso não tá na Verdade, vai Bíblia, piorar. é pelo contrário, né? A gente vai sofrer por amor a Cristo, mas ele tá tranquilo, ele nos garante, né? Porque ele já venceu o mundo. Interessante é que ele pede pro pai, né? Pai, eu não te peço que tire eles do mundo, mas só que o livres do mal. Então, assim, aqui no mundo é ter aflição, é ter decepção, né? E decepção faz parte do ministério, não tem como a gente fugir. E, você pode perguntar, Rafael, mas como é que você aprendeu ou está aprendendo isso? É na prática, é além do livro, é além da história de alguém, é na minha própria vida. E então isso daí é uma doideira, mano, porque o que a gente passa hoje, Matheus, a gente sente muito no momento. No momento que a gente apanha, a dor, ela sempre é maior, ela sempre é mais forte. Mas lá na frente a gente vai entender, pô, aquele dia que eu apanhei, eu aprendi isso e isso. Por exemplo, eu até posso fazer até um paralelo em relação à vacina. Essa semana eu tomei a vacina, primeira dose da vacina contra a Covid. E eu fiquei 2 dias arriado, hoje que eu tô um pouco melhor, mas doeu pra caramba. O local que aplicou a injeção ainda tá dolorido, mas eu sei que mais à frente, tomando a segunda e tudo mais, ou talvez a terceira, vai estar mais tranquilo. Mas no momento que eu apanhei, trouxe dor. Eu fiquei de cama, eu quase tive febre, dor de cabeça pra caramba e tudo mais. Mas é algo momentâneo, é algo na hora, é algo naquele exato momento. E são coisas que a gente tem como experiência, cara, que com certeza, assim como já chegou na minha vida, pessoas que já passaram por situações que eu já passei, vai acontecer contigo, vai acontecer com quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Tudo aquilo que é de ruim, que passa, pela nossa vida, fica de experiência e a gente tem história para contar. E a gente tem testemunho para passar para as pessoas. Por exemplo, já teve situações de eu encontrar um jovem que ele estava visivelmente drogado, o olho vermelho pra caramba, comendo igual um condenado, mas comendo muito, 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 muito. E foi num determinado local e as pessoas olhando assim, pô, mas ele deve estar passando por algum problema, né? Que ele está comendo muito.
e tudo mais. Eu olhei assim, eu pensando, eu falei, pô, ele não tá passando problema, ele tá drogado. Ele usou droga, né? Bateu a famosa larica, né? Para quem era usuário de determinado entorpecente, eu nem sei se pode falar o nome aqui no YouTube, mas creio que a maioria sabe o que eu tô falando. E eu cheguei e fui trocar ideia com ele. Eu falei, cara, como é que tá esse negócio? Tá ali, pô, tô com fome. Eu falei, pô, tá passando mal? Ele, pô, minha vista, como é que tá vermelho? Aí eu cheguei e falei com ele, pô, cara, eu já usei essa parada dos meus 11 aos 22 anos. E não é legal. E ele começou a, pô, cara, mas como é que tu sabe? Eu falei, pô, minha vida era isso aí também, entendeu? Então, eu já consigo ver de longe, consigo perceber algumas situações de longe. E eu comecei a ver que toda a minha experiência negativa na adolescência, não que Deus proporcionou aquilo, mas que ele me preservou, me guardou, para que lá na frente, hoje, eu tivesse uma certa bagagem, identificar na vida de alguém que está passando pelo problema que eu já passei na minha adolescência. Então, são coisas que a gente carrega marcas, é claro, carrega até hoje as consequências, né? Um pequeno déficit de atenção que eu tenho é devido ao uso excessivo de droga e de álcool também, que eu era alcoólatra pra caramba antes de vir a Cristo. Então, mas tem essas coisas, eu consigo identificar fulano que está vindo por um lado, negro que está indo por um caminho desse que eu já Aham. andei. Eu sei que é complicado e tenebroso pra caramba. Então, assim, são as experiências, cara. As experiências a gente precisa valorizar e também não ficar velando morto de, ah, nossa, no passado eu fiz isso, já foi. Bola para frente. Daqui para trás é o passado e daqui para frente é com Cristo. Então a gente corre e vai embora e fazendo o que a gente tem que fazer, cara, porque como líder de juventude, nós temos um trabalho muito árduo na mão e muita coisa para fazer. Você tem muito mais jovem do que eu tenho hoje como responsável na igreja que eu congrego. Mas a responsabilidade ela é igual, independente do É, número são de vidas. pessoas, né, cara. São vidas. Então é bem, Top, mano. é bem nessa pegada aí mesmo. Cara, e ainda sobre essa questão, juventude, ministério e tudo mais, tu já identificou qual é o teu chamado? Já sabe qual é o teu ministério que você vai seguir? Deus te chamou para quê? Mano, é o mistério da pregação, tá ligado? Top, eu percebi. Gosto muito, gosto muito de pregar, de estudar, preparar a mensagem, expor a escritura. Só que eu tenho um projeto a longo prazo também, que foge um pouquinho disso, mas não vou tirar isso desse projeto que eu tenho. Eu tenho o projeto de montar uma estrutura de ministério de jovens para a igreja local. Eu estou montando isso hoje, né? Criando. A igreja do Nazareno ela tem manuais, ela tem padrões, mas eu acho que ficou um pouco no passado. É... e eu quero montar esse padrão, esse manual, esse preparo de ministério com uma equipe para preparar ministérios no Brasil e sair do Brasil fazendo isso. Chegar aqui em Dayatuba, ver igrejas que não são denominacionais, né? E JNIs, e fazer o trabalho nessas igrejas. Chegar com o líder e falar assim, ó, a gente vai colocar esse projeto aqui em prática, você vai precisar disso, disso, disso. Ah, vamos montar uma banda aqui de jovens que não tem. Chama uma equipe para treinar um ministro de louvor, para treinar um músico, e monta algo naquela igreja para jovens. Aí fica um período lá, depois vai para outro lugar, mas não parando de pregar também, indo nos lugares pregando também. Eu tenho esse projeto, tenho esse sonho aí a longo prazo, assim. É um processo demorado, porque até você deixar estruturado, detalhado, cada ato, cada peça, eu sou bem metódico com essas coisas, demora. Então, a gente está o quê? No nosso primeiro manual ainda, detalhando ele minuciosamente, assim, tipo, é isso aqui, tá ligado? Então, deixar um padrão para chegar e só montar, entendeu? Pô, cara, eu vou te falar, eu tô muito feliz com esse seu projeto, porque eu concordo em gênero, número e grau.
que algumas coisas estão muito presas lá atrás. Sim, O tempo mudou, é normal, é natural. As formas mudaram, né? Até o Rafa, o pastor Rafael Machado, quando a gente gravou, ele levantou uma questão até um pouco polêmica lá quando eu soltei no nosso bate-papo, da questão sobre a escola bíblica dominical, né? Que eu até botei no corte lá, se não me falha a memória, a escola, a EBD precisa acabar, ou tem que acabar, algo do tipo. E a explicação, a argumentação que ele dá, eu concordo pra caramba, porque acho que a gente precisa ir se adequando à realidade de cada local, né? E ver a necessidade de cada lugar. Mas o teu projeto, eu acho muito interessante, mesmo que aqui no bate-papo você soltou ele não com tantos detalhes, mas eu já consegui pegar mais ou menos a ideia central do projeto, que é uma necessidade não só daí, mas, ao meu ver, uma necessidade num todo, uma necessidade a nível macro, da galera poder entender que nós, como juventude, estamos aqui para romper barreiras, e romper barreiras amarradas do passado, porque o tempo mudou. A juventude de hoje não é a juventude lá da época dos nossos pais, dos nossos avós. É uma juventude completamente diferente. É uma exato. juventude que, para você falar para o cara, pô, não faça isso, você tem que explicar o porquê que ele não tem que fazer. Não é mais aquela ideia do sim senhor, não senhor, e a pessoa ouve, pronto, e acabou isso. Infelizmente para uns, ou felizmente para outros, aí vai do julgamento de cada um, acabou, né? Então, e essa necessidade que você falou dentro do seu projeto, de tá precisando de ministério de louvor tal lugar, leva uma galera para poder ensinar, preparar e tudo mais. Cara, eu vejo isso na prática, o que é ser igreja de verdade. E independente de placa denominacional, independente de guerra de ego de igreja local, porque isso infelizmente existe pra caramba. Tem gente que, não, a minha igreja é a maior igreja da cidade tal, que tem tantos membros e a gente não se mistura com quem tem a igreja menor e tudo mais. Palhaçada Uhum. isso, brother. Isso aí pra mim é criancice do caramba, não tem nada a ver com a ideia em si do que é a igreja. A gente não vê isso na Bíblia. A igreja de É, Jerusalém não se mistura com a igreja de Tessalônica e ela não se mistura com a igreja de Bereia, não, que era todo mundo igreja e todo mundo fazia tudo, tinha cada um os seus erros, mas que eles iam tentando consertar, porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, sendo aperfeiçoadas pelo perfeito a cada dia, que é o Cristo, né? Então é isso que eu acho que é o mais incrível dentro da nossa convivência, né, cotidiana como igreja. E, cara, toca esse projeto para frente aí quando chegar quando chegar daqui a um tempo. Eu não digo nem daqui a uns anos, cara. Eu digo daqui talvez alguns meses. Por que não? sim. É, depende da dedicação, do tempo, esforço, depende, tem muitas variáveis aí, Uhum, mas a gente tem recebido algo muito bom da parte de Deus aqui como ministério, em relação à criatividade, em relação a recursos. E, pô, a gente não tem que ficar só com a gente aqui. Em Indaiatuba tem muita gente, Indaiatuba tem muito pastor, São Paulo tem muita igreja. Então vamos verdade. compartilhar. E é isso, eu tenho esse sonho, mano. E tenho o sonho também de ter aí eu digo aqui para a cidade, a gente ter um culto pelo menos uma vez por mês que reúna todas as igrejas da cidade, mano. Indaiatuba, pô, a gente tem contato com todas as igrejas, mano. Eu tenho contato com todos os pastores, por que não? Tá É, ligado? A igreja é uma só, bora, vamos louvar a Deus junto, vamos criar conexões, vamos criar relacionamento. Igual você falou, eclésia, né? Um povo chamado para fora. exatamente. Então, não é quatro paredes, não. Então, é isso, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade de fazer isso. Pô, cara, eu acho isso muito maneiro e vou ser muito sincero com você. Ouvir isso de alguém que eu não conheço só me deixa mais feliz e me dá uma esperança de que nem tudo está perdido. Que há sim os 7.000 que o Senhor preserva em Israel, que não se dobraram e começaram a adorar Astarote e a deusa Sera. E
cair para dentro, cara. Eu fico muito feliz, Matheus, com essa situação e sendo muito claro e muito sincero com você, porque eu sempre sonhei, desde o começo da minha adolescência, em viver uma grande loucura na minha vida. Esse era o meu maior sonho, viver uma coisa muito louca. Só que eu fui direcionado nessa época para caminhos errados, né? Como eu falei, fui pro álcool, fui pra droga, era pichador aqui no Rio de Janeiro, andava com uma galera que não prestava nada, 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 nada. E para mim isso era uma grande loucura. Até que um dia eu conheci o evangelho. Aí sim eu entendi o que é a grande loucura. Porque viver o evangelho na prática é uma doideira. É Para o doideira. mundo é muito doido. Que a gente vive numa ótica que vai na contramão do que o mundo fala que é para a gente fazer. Por exemplo, Exato. tem um exemplo prático em relação a isso é que o mundo tem a ideia do maior, o cara que manda em todo mundo. No evangelho, a ideia do maior é o cara que serve a todos. Como é que é completamente diferente? Né? É Ao viver na contrário, né? prática a ideia do movimento do evangelho contra a cultura do mundo. Então, isso é uma doideira. E, cara, quando vejo assim uma galera um pouco mais nova do que eu, na minha faixa etária, já tô aí com meus 30 anos, cabelo branco na barba já não deixa enganar muito a idade, até tento, mas não dá, não consigo. Mas de ver assim, uma galera com a disposição e um coração inclinado a se entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor e falar: Senhor, faz na minha vida o que o Senhor quiser, né? E ser verdadeiramente como o vento, que não sabe para onde vai, que não sabe para onde vem, simplesmente tá ali, sendo movimentado pelo Espírito Santo. E eu fico muito feliz, cara, e tomara que em breve esse projeto venha ser posto em prática e quem sabe chegar aqui no Rio de Janeiro também, por que não? Amém. Aqui Bora. a gente precisa demais, cara. Aqui a gente precisa demais, demais. Sabe por quê, Matheus? Sabe qual é a minha visão de líder de juventude? Uma galera que era preparada para fazer evento. E só. Eu vejo muita gente assim, viraram promoter de eventos para jovens, né? Matinê gospel, né? Fazendo showzinhos na Aham. igreja e chama uma banda maneira para tocar. Só que a parada é do templo para fora. Porque parece que com o passar dos anos a igreja se transformou só num prédio, só numa estrutura de alvenaria. E a galera começou a perder o sentido do que é realmente igreja. E assim, Uhum. dentro desse assunto, eu acredito, né, já tenho uma noção mais ou menos da tua resposta, mas não posso deixar de te fazer essa pergunta. Qual é a sua visão do que é igreja verdadeiramente? Cara, o padrão de igreja que a gente tem hoje é bem diferente do que o padrão de igreja que Jesus ensinou, né? A igreja de Jesus andava, não ficava parada. A igreja de Jesus tava no caminho, tava se encontrando com o povo na rua. Isso que era igreja de Jesus, não era algo que era dentro de quatro paredes. Mas, no nosso contexto hoje, eu vejo que a igreja é um lugar para formar discípulos à imagem e semelhança de Cristo. Essa é a nossa visão. A gente tem dentro do ministério, né, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. A nossa missão é pregar o evangelho formando discípulos à imagem e semelhança de Cristo. A nossa visão como ministério hoje é alcançar a Indaiatuba inteira. Porque se não for essa a nossa visão, tipo, a gente quer alcançar o nosso bairro, quer alcançar... Não. A nossa visão é alcançar a Indaiatuba inteira. E pregar o evangelho, ensinar o evangelho. E os nossos valores é o próprio evangelho. Esse é o maior valor, nosso meio, nosso único manual de vida. E eu vejo a igreja como isso hoje. Igual eu falei, um povo chamado para fora. É um lugar onde vão ser formados trabalhadores que vão no meio da seara e vão trabalhar, vão buscar, vão servir, vão pregar. Eu vejo a igreja como isso hoje. Tanto que eu sempre costumo dizer, a igreja não é minha, eu sou da igreja, tá ligado? A gente tem
costumo falar, vai lá na minha igreja. Não, vai na igreja que eu faço parte, tá ligado? Eu sou um instrumento ali, eu sou um mecanismo para aquilo acontecer. Eu vejo isso, eu acho que é o corpo, né? Eu acho que um não funciona sem o outro. E a gente tem pregado muito sobre isso, sobre avivamento, e que o avivamento ele tem de desembocar em evangelismo, em pregação do evangelho, volta para Cristo. E eu acho que é isso, mano. Essa é a visão da igreja hoje. Eu sempre falo, a gente teve gerações. A gente teve a geração do Pentecoste, a igreja primitiva, a geração da Reforma Protestante, a geração dos puritanos e agora é a geração dos avivalistas, mano. Eu acredito nisso. E sempre pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, simples, sem balela, direto, por mais que doa. Eu acho que isso é a igreja hoje. Verdade, cara. Assim, a gente precisa dessa seriedade, sim, na pregação da palavra. A gente precisa manter, né, a seriedade na mensagem do Evangelho. Nós precisamos entender que a mensagem de Cristo, ela é a verdade para as nossas vidas. E eu acredito muito, cara, no avivamento. Demais, 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 demais. Quem me conhece mais perto assim, sabe que eu falo isso desde quando eu me converti. Aquela ideia de eu, cara, eu acho que eu vou viver esse negócio, mas se eu não viver, eu tenho que deixar um legado para a geração que vai passar, para a geração que Cara, vai você já leu aquele é, livro? Já leu o livro Cultura do Avivamento? do Mano, eu não lembro o nome dos autores, mas eu sei que tem participação do Bill Johnson. não. Cara, um Cara, é livro que eu tenho sensacional. aqui sobre avivamento que eu já li duas vezes, não sei se vai focar aqui, que é O Mundo em Chamas. Não sei se está dando para ver. Não li, não conheço. De quem que é? É do Rick Joyner. Ele vai falar sobre o avivamento no país de Gales. Tô ligado, que fechou estádio, fechou Isso. cadeia, fechou tudo. O Tudo, povo só tudo, tinha tudo, sede de tudo. Cristo. E começa simples. Começa de uma forma simples. O que mais me deixou apaixonado na história desse avivamento é que começou de uma forma simples. Não precisou de um mega evento, não precisou de uma grande cruzada evangelística com um patrocínio de tudo e quanto é canto, não precisou de nada disso. Precisou de corações que não estavam satisfeitos com a forma que a igreja estava se comportando naquela época e começaram a orar. E assim também é exemplo de um outro movimento que eu sou apaixonado demais, eu aprendi a amar muito, que são os moravianos. Não sei se você já ouviu a história dos moravianos. Está muito ligada à história da Igreja do Nazareno por conta de John Aham. Wesley, mas a história dos moravianos é algo que é fantástico. Quando eu estudei até para dar uma aula que está até no distrito aqui no Rio Grande do Rio, que eu dei uma série sobre o coração aquecido, contando a experiência, né, do batismo com o Espírito Santo de John Wesley e tudo mais. Tem uma parte que eu falo sobre os moravianos e eu lembro que até conversei com o meu líder distrital aqui, enquanto eu estudava para falar sobre os moravianos, eu só chorava, porque não tinha como não chorar ouvindo o que Caramba, mano. Deus fez na vida daqueles homens e através de um único pensamento, unidade. Conde de Zizendorf, ele tinha a ideia da unidade na cabeça e uniu vários povos que estavam na região da Morávia e a bandeira que eles levavam era uma bandeira missionária e o amor de Cristo. E eu fiquei pensando assim, cara, por que que a igreja no Brasil, agora, no século XXI, não aprende que nós precisamos ficar unidos e levar a bandeira de Cristo? Ao invés de ficar levantando a bandeira de fulano, ciclano, beltrano, Paulo fala sobre isso, né, em 1 Coríntios, da igreja estar dividida. sim, A igreja tinha rachado e uns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Cefas, outros falavam que era de Paulo e eram baseadas só em homens. E verdade. quando não, a igreja só tem um Cristo, só tem um evangelho
E por acaso Cristo está dividido? Paulo traz essa pergunta, né? E é isso, mano, é união, é estar junto, Verdade. é o corpo. E como Paulo mesmo deixa escrito também, né, que se há divisão entre o corpo, já é uma plena derrota. Exato. Já é uma plena derrota. Então é bem complicado mesmo. E galera que nos assiste, nos ouve, que aqui vai um pedido de alguém que ama vocês, com o coração aberto, muito com sede de Deus para que Ele venha mudar a nossa situação. Pregue a unidade e viva a unidade também. A unidade ela precisa ser além do discurso, ela precisa ser além do livro, ela precisa ser além do textão do Facebook, ela precisa ser além da montagem maneirinha do Instagram, além do vídeo curtinho ali do TikTok. A unidade precisa ser real. E é a unidade do corpo de Cristo que faz a diferença, porque o mundo vai conhecer a igreja pelo fato de amarmos uns aos outros. Então, eu acho que isso é algo que falta, mas eu começo a ver uma luz no fim do túnel, conversando com algumas pessoas e hoje com o Mateus, que isso uma hora vai ser uma realidade na vida da igreja, de uma forma geral, para a glória dele. Meu amigo, aí dando um pulo para um outro assunto completamente diferente, já falamos pra caramba aqui sobre a questão da igreja, a unidade, o projeto e tudo mais. Mas eu tenho uma curiosidade e acredito que a galera que está assistindo aqui, vai assistir aqui o vídeo, está assistindo também, vai depois dar um pulo lá no seu podcast, vai começar a te acompanhar. Conta um pouco para a gente aí como começou, qual foi a necessidade de começar esse projeto. Conta aí para a gente. Pode falar? Você está falando do podcast, do Pode Falar, né? Isso. Vamos lá. Mano, então, a gente estava, né, nesse caminho aí da igreja digital e precisava de programações, mano. O que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? E surgiu alguém, não sei quem, mano, quem foi o abençoado. Eu tenho relances assim, e acho que foi o pastor Márcio ou o Eduardo, que é líder da House Band hoje, que me deu essa ideia, não lembro exatamente. Falou assim, mano, a gente precisa ter um podcast, mano. Aí na minha cabeça eu nem sabia como é que funcionava direito o podcast, tinha assistido alguns. Eu falei, vamos fazer, faz uns orçamentos aí do que precisa, tal. E mano, foi muito do nada, velho. Tipo, não foi em resposta a uma necessidade, tá ligado? Tipo, a gente tá precisando. Não, mas a gente viu que hoje, se a gente não tivesse, vai fazer falta, tá ligado? Aí a gente começou a fazer o Pode Falar, a gente pensou no nome e tal, pensou nos convidados. Aí eu chamei a Tainá para estar apresentando junto comigo. A Tainá é minha melhor amiga de ministério, é parceira de ministério comigo. E a gente começou, falou assim, mano, vamos pensar num projetinho aqui legal, com um logo e tal, algo simples. Só que o primeiro deu muito certo, mano. Foi muito da hora. No primeiro, um restaurante de frango falou assim, mano, eu vou mandar frango aí todo o programa para vocês. Só vocês falar da Maneiro. gente. Aí eu peguei e falei assim, mano, fechou. Aí já fechamos, aí todo o programa chega um balde de frango lá pra gente comer. E foi dando certo, mano. O pessoal foi respondendo, o pessoal foi curtindo. Hoje, tipo, falar assim, o que você mais curte fazer no ministério hoje? Eu falo, é o podcast. A gente encara muito como um ministério, né? A gente não tem encarado como algo à parte. É um ministério. É uma programação do ministério. Então, hoje o que eu mais gosto de fazer mesmo é o podcast, mano. Conhecer gente, trocar ideia, ter contato, criar vínculo, alcançar pessoas que eu não alcançaria, que Uhum. aquele convidado alcança, tá ligado? E eu ter contato com essas pessoas. O último convidado, mano, tinha uns caras verificado lá de 3 milhões de seguidor comentando na nossa live. Eu falei, mano, quando que eu ia atingir um cara desse, tá ligado? Verdade. Nunca. Então, mano, tá sendo muito da hora, tá sendo muito da hora. E que isso que cresça mais, que a gente consiga mais pessoas, consiga tudo, tá ligado? Igual eu falei, a gente não falou, mano, a gente tá precisando por conta disso. Não, as coisas vinham acontecendo muito bem no ministério já. Uhum. Surgiu a ideia, eu fui ver o que era podcast, gostei muito da ideia. Falei, mano, bora. Fomos atrás, rolou. E hoje, se não tivesse, vai fazer falta, tá ligado? Se acabar hoje,
vai fazer muita falta. Então, não pretendo acabar tão cedo com o podcast. Eu acredito que vai chegar um momento que vai ter que alguém assumir meu lugar e da Tainá ali no podcast, mas não pretendo acabar com ele tão cedo assim, não. Ah, ou talvez não, pô. Talvez isso aí seja algo pra vocês mesmo, ficar direto, não tem. Não sei o que tá nos planos de Deus. Vamos orar. É, pô, ele sabe de todas as coisas, assim como ele impulsiona pra começar, ele vai dando direção. E como eu já te falei contigo antes de gravar, durante a gravação aqui também, cara, é muito maneiro. Eu assisti lá o do Rafa, o do Ed Júnior, e esse último agora também. Pô, foi muito top, mano. Muito, muito, muito maneiro mesmo. E eu amarradão fazendo as paradas aqui em casa. Eu falei, caraca, olha só, mano. Achei Cara, muito maneiro. e sempre é muito diferente, porque você nunca espera como um convidado é, você não conhece. Sim, Aí o Patrick chegou, mano. Mano, que cara da hora. Que cara, gente boa. Mano, deu uma moral pra nós, trocou ideia, a gente fazia stories. E aí, do nada, mano, a gente não tinha feito isso em nenhum podcast. Olha a cabeça, mano. Crente e não orava nos podcasts, mano. Nunca, mano, nenhum podcast. Aí acabou o podcast ali. Vamos orar? No finalzinho. Falei, mano, vamos. Aí ele puxou uma oração lá, mano, orou por cura, orou por libertação e tal. Aí daqui a pouco, mano, começou a vir testemunho no nosso celular por conta do podcast. Então é sempre uma coisa maneiro nova, tá demais. ligado? O pastor Rafa Machado, mano, só risada. Que cara incrível, mano. Gente boa demais. Ele é E sinistro é demais. legal que, mano, você consegue criar um vínculo com a pessoa. Não é só uma agenda, tá ligado? Tipo, você criou ali um contato bacana. Tipo, pastor Rafa Machado, mano, a gente vai marcar um rolê agora, tá ligado? Vamos marcar de sair, comer alguma coisa, tal. Porque você cria isso, você cria essa relação. E isso Isso é, tem sido muito bom pra gente. isso é muito maneiro, cara. Eu gosto muito do. Assim, a minha relação com todo convidado aqui no podcast, com todos não, mas 90%, ela acaba que ela fica muito restrita somente ao campo virtual, né? Porque a maioria da galera que eu já conversei não é daqui de perto de casa. Você não fez nenhum presencial? Ainda não. Ainda não por conta da questão de estrutura, entendeu? Pode crer. Eu pretendo mais para frente, talvez até final desse ano, arrumar um lugar. Mas aí vai depender muito das questões financeiras Financeira, da pode crer. temporada e tal, porque é um custo alto, né? Talvez se acontecer aí de alguém colar e querer patrocinar e tudo mais. Eu não ainda luto um pouco, já me deram uma ideia de chegar e conversar com algumas pessoas em relação a isso. Só que eu ainda fico lutando um pouco aquela coisa, não, não tem que pedir, deixa chegar e tudo mais. Ah, mano, mete a cara, Eu não tenho ainda uma pede. direção de Deus exatamente do que fazer em relação a isso, Uhum. entendeu? Cara, eu sempre fui cara de pau, mano. Eu peço mesmo. Ah, filho, é pro ministério? É assim, em relação a isso, eu já sou um pouco mais fechado, entendeu? Não Sério. sei se é por questão de timidez ou medo de tomar um não na cara e ficar chateado com alguma situação. Não sei exatamente o porquê ainda, mas Deus está no controle. Eu sei que na hora certa vai rolar essa parada. Mas é claro que sendo presencial, pelo menos com a galera aqui próxima, vai ter uma cara diferente e tudo mais. Eu já tenho mais ou menos uma noção de valores em relação a material, né? De quanto gastar e tudo mais, aluguel de uma sala ou de uma kitnet para poder organizar tudo direitinho, isolamento acústico, tudo isso eu já tenho tudo detalhado já, mas aguardando aí no Senhor a oportunidade de rolar esse podcast aí no presencial. E claro, o dia que eu rolar no presencial, começar com mais recursos, a gente começa a trazer uma galera de longe e já fica aqui o convite quando a gente tiver um Eu negócio vou aí, nunca tranquilão. fui pro Rio. Falar, pô, cara, vem conhecer o Rio aqui, vamos dar um rolê. O Rio é vida louca. O Rio é cidade de desespero, mas a gente consegue se safar em algumas coisas e ficar tranquilo. Mas vamos organizar, né? Eu vou ser muito sincero com você que eu já tinha desistido dessa ideia, mas você tocou nesses assuntos agora, já
me acendeu algumas ideias aqui, que assim que a gente acabar, eu já vou jogar tudo pro papel e refazer alguns projetos. Já muito obrigado aí por estar sendo um instrumento de Deus, Top, pra top. poder me despertar para essa Amém. parada aí. Meu Da amigo, hora. eu agradeço muito pela participação, né? Por conta da hora que a gente está gravando, daqui a pouco tem um estabelecimento aqui perto que vai começar a funcionar e vai ficar inviável da gente continuar gravando, porque o som vem todo no meu quarto, né? Então, infelizmente a gente precisa encerrar por aqui, mas já Top, fica já mano. um convite já para um 2.0, né? Para a gente Bora. poder estar marcando aí um outro bate-papo, talvez mais direcionado, e quem sabe o 2.0 presencialmente, Deus sabe de todas as coisas. Mateusão, muito obrigado mesmo, brother, de coração pelo sim ao convite, né? Agradece lá a sua irmã também por todo o carinho, por toda a atenção que ela deu. Eu acho que a sua irmã, não sei Ela é exatamente, acho que é a Marcela, né? Mariana, a Mari. Oh, nada a ver, perdão, é Mariana, Marcela, de onde que eu tirei isso? E foi super atenciosa, mandava mensagem para poder ajustar a questão dos horários e tudo mais. Muito obrigado mesmo aí. E deixa aí suas considerações finais para a galera. Cara, obrigado pelo convite. É sempre bom, mano, conhecer pessoas novas, conhecer contextos diferentes do meu. E um abraço para todo mundo que está assistindo. Que Deus possa abençoar cada um, os planos de cada um, os sonhos de cada um. Que vocês venham, de fato, buscar isso em Deus. E é isso, para cima, tamo agarrado. Com certeza vai ter uma próxima. Gostei muito, foi da hora demais. E é isso, mano. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Galera, vocês que ficaram aqui conosco até o final, muito obrigado mais uma vez. Galerinha fiel, público que sempre está aqui, ainda que meia dúzia de cabeça, um ou outro, mas é a galera que sempre está presente. Muito obrigado mesmo de coração. E aqueles recados antes de terminar, como eu faço em todo final de Papo na Palavra. Você é totalmente livre para discordar de tudo aquilo que você ouviu aqui nesse bate-papo. Você é livre. Ninguém aqui está te obrigando a concordar com nada. Porém, só te pedimos que respeite as nossas opiniões, os nossos pontos de vista. E se não concordou, coloca aqui no comentário, não concordei com isso, falou demais naquilo, que não sei o quê. Isso aí é com vocês, a gente precisa desse feedback, até para a gente poder melhorar também. Valeu? E você, crente, irmão, irmã, em Cristo Jesus, vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto, vamos com tudo.